Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Excel. Hoje falaremos sobre duas ferramentas, Atingir Meta e Solver, que são muito úteis para descobrir, como o próprio nome diz, que valor devemos usar em uma célula para que outra chegue a um número esperado, a minha meta. Lembra das equações da escola? É quase a mesma coisa. Vamos a um exemplo bem simples. Se tenho uma coleção de DVDs com 80 títulos, e em cada prateleira cabem 32 DVDs, de quantas prateleiras preciso? Repare que, matematicamente, podemos criar uma equação: 32 vezes x, número de prateleiras, igual a 800 DVDs. No Excel, também podemos montar o mesmo problema. O número de prateleiras é o que eu quero descobrir. Cabem 32 DVDs por prateleira. E o total de DVDs será o número de prateleiras vezes o número de DVDs. Se eu clicar duas vezes nessa célula, eu vejo que a fórmula está aqui: número de prateleiras vezes o número de DVDs por prateleiras. Se eu não indico essa fórmula aqui, o Excel não sabe o que calcular. Agora vamos à ferramenta. Clico em Dados, Teste de hipóteses, Atingir meta. Na janela de Atingir meta, eu tenho três campos. O primeiro é aquilo que eu quero atingir, é aquilo que eu quero definir. No meu problema, eu quero o quê? Que 80 DVDs caibam na minha estante. Então, eu quero definir que a célula B4 tenha um valor de 800 DVDs. Que célula eu vou alternar para chegar a esse cálculo? O número de prateleiras. Então, mexendo no número de prateleiras, eu terei o número total de DVDs que vão caber na minha estante. E dou OK. Pronto. A informação é que o Atingir Metas encontrou uma solução. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que usar o Atingir Meta se podem calcular no papel. Mas essa ferramenta é útil para gerar rapidamente vários cenários. Por exemplo, vou dar OK. Vamos supor que eu troque as prateleiras e que agora não cabem 32 por prateleira, cabem 45. Se eu rodar novamente teste de hipóteses e atingir meta, eu vou definir essa célula para 800 DVDs, alternando novamente o número de prateleiras. E dou OK. Agora eu sei que eu preciso de 17,7, ou seja, 18 prateleiras, e ainda vão sobrar algumas. Notem que, no atingir metas, eu altero apenas um valor por vez. Se quisermos alterar vários valores ao mesmo tempo, vou ter que usar uma outra ferramenta, chamada Solver. Neste mesmo arquivo do exercício, na outra planilha, Planilha Solver, temos um exercício ligeiramente diferente. Existem alguns casos em que precisamos fazer simulações e variar mais de um valor e temos outras variáveis envolvidas. Por exemplo, se eu tenho uma coleção de DVDs e quero comprar estantes para eles, quantas devo comprar para ter, no caso aqui, o menor custo? E para piorar, e se eu tenho dois tipos de prateleiras, grandes e pequenas, que custam R$ 25 e R$ 8, respectivamente? Qual é a melhor combinação para caber toda a minha coleção ao menor custo possível? Para isso, temos o Solver. O maior desafio desta ferramenta é você montar o problema. Neste caso, vemos que nas prateleiras grandes, já cabem 32 DVDs por prateleira, e na pequena 10. Já temos o espaço para indicar quantas comprar de cada um e o custo por prateleira. Para saber quantas comprar ao menor custo, eu preciso calcular o quê? O custo total de quantas prateleiras eu comprar e quantos DVDs vão caber nessas prateleiras que eu vou comprar. Por exemplo, se eu comprar uma prateleira grande e uma pequena, qual será o meu custo? Então, vamos criar mais uma coluna aqui, chamada custo total. Esse custo total vai ser igual o número de prateleiras vezes o custo por prateleiras. No caso, no meu pequeno cenário aqui, eu comprando uma prateleira só, eu vou gastar R$ 25. Vou pegar essa célula e copiá-la para baixo. Uma outra informação importante é o seguinte: se eu tenho uma prateleira de cada, quantos DVDs eu tenho ao todo? Então, eu vou colocar aqui DVDs no total. E vou fazer um cálculo semelhante. Igual ao número de prateleiras que eu vou comprar, vezes o número de DVDs que cabe por prateleira. E dou Enter. Então, se eu comprar uma prateleira de cada, eu vou ter um custo
de 25 mais 8, R$ 33, e eu consigo colocar 42 DVDs na minha prateleira. Para completar, vamos fazer os totais. Vou escrever aqui, totais. E esse aqui vai ser a soma entre esses dois campos. Poderia fazer também um mais o outro. Vamos até fazer nesse aqui, igual a esse mais o de baixo. Então, eu já tenho aqui na minha planilha os dados totais, caso eu tivesse esse cenário aqui específico. Pronto. Agora, se eu variar o número de prateleiras, por exemplo, 10 prateleiras grandes e 5 prateleiras pequenas, eu tenho toda a variação dos dados. Normalmente, essa é a parte mais difícil do solver. O resto é bem mais tranquilo. Vamos lá. O solver fica no menu Dados, aqui no cantinho direito, na janelinha de Análise. Se você não estiver vendo esse botãozinho, siga as instruções do link abaixo para instalá-lo. Eu estou usando agora a versão 2010 do Excel. Ao clicar no Solver, aparece essa janela. A versão do Solver de 2007 é um pouquinho diferente, mas tem os mesmos campos. Logo em cima, eu tenho Definir objetivo. Qual que é o meu objetivo? É gastar a menor quantidade de dinheiro possível na compra das minhas prateleiras. Então, o meu objetivo está em relação ao custo total para o mínimo possível. Vamos supor, se eu tivesse um orçamento específico de, por exemplo, R$ 500, eu poderia colocar aqui. Mas no nosso caso, eu quero gastar apenas o mínimo possível. Quais as células que eu vou variar? Aqui é um senhor incremento em relação ao atingir metas. Eu posso alterar mais de uma célula por cálculo. Nesse caso, eu vou variar os dois números de prateleiras a comprar. Agora, vem as restrições. Outra novidade em relação ao atingir metas. No nosso caso, a minha coleção tem 800 DVDs. Então, uma das restrições é que caibam pelo menos esses 800. Não pode caber menos, certo? Então, clico em Adicionar. E na restrição, eu digo que a célula que eu tenho de DVDs no total tem que ser maior ou igual à célula onde está marcado o total da minha coleção. Eu poderia também apagar esse nome da célula e colocar 800. Mas veremos depois que deixar células variáveis facilita bastante o trabalho quando queremos criar vários cenários. E dou OK. Então, aparece a restrição aqui, que a célula F4, a célula de DVDs no total, tem que ser maior ou igual a 800. Outra restrição é que as prateleiras, o que o solver vai estimar, tem que ser um número inteiro. Eu não posso ter um quarto de prateleira, metade de prateleira. Então, eu vou clicar novamente em Adicionar e vou dizer, esses dois campos que contêm as prateleiras tem que ser um número int, um número inteiro. Se você estiver usando a versão 2007 do Excel, não vai ter esse int, terá num, N-U-M, de número. É a mesma coisa. Já vou clicar direto em Adicionar e colocar mais uma pequena restrição, que eu não posso ter prateleiras negativas, eu não posso ter menos 15 prateleiras. Então, todas as prateleiras, as grandes e as pequenas, têm que ser maior ou igual a 0. E dou OK. Pronto. Agora clicamos em Resolver. O solver, então, encontrou uma solução. Para eu ter o menor custo, eu preciso comprar todas as prateleiras grandes. Eu vou dar OK. Para complicar um pouquinho mais e deixar o problema mais real, vamos supor que eu tenho um espaço em casa que só cabem prateleiras pequenas. Então, eu vou ter que comprar prateleiras pequenas e não simplesmente só as grandes, como o solver indicou. Nesse local em que eu quero usar para os DVDs, cabem 6 prateleiras pequenas. Então, eu tenho mais uma restrição. Eu quero fazer essa combinação, mas eu preciso ter, no mínimo, 6 prateleiras pequenas. Vamos ao solver. Dados, solver. Repare que ele já mantém o que você já fez. Eu vou colocar mais uma restrição. Clico em Adicionar. E essa célula aqui, de número de prateleiras pequenas, tem que ser maior ou igual a 6, porque cabem, no mínimo, 6 prateleiras. E dou OK. E clico novamente em Resolver. Dando OK aqui, eu vejo que o cenário mudou.
Agora eu preciso comprar 23 prateleiras grandes e 7 prateleiras pequenas. Por fim, vamos supor que eu ganhei mais 67 DVDs, ou seja, minha coleção subiu para 867 itens. Como na restrição eu deixei a indicação da célula ao invés de um número, eu posso calcular direto, solver novamente, não preciso mexer nas restrições, basta clicar em resolver. E agora ele me achou uma nova solução, que cabem 870 DVDs a um custo de R$ 681. Tanto o solver como o atingir metas têm que ser bastante usados para a gente guardar como é que funciona. Então faça os exercícios e lembre-se que a parte mais complicada é montar o problema. Atenção aos detalhes e até a próxima!